Ana, fiquei um pouco de dúvida. O julgamento vai acontecer hoje à tarde ou só começa amanhã? Quando que a gente vai ter, de fato, a votação da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia, porque, olha, esse voto é decisivo. Por enquanto, está 2 a favor da condenação e 1 contra, né? Ontem, pelo ministro Luiz Fux. Fala aí, Ananda, horário, tudo bonitinho para nossa audiência não perder nada. Isso, exatamente, Ellen. Dia decisivo. Nesta quinta-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai retomar a votação no julgamento contra os réus pelo processo que tentou dar um golpe de Estado após as eleições do ano de 2022. E o voto da Carmen Lúcia, Ellen, que é crucial nesse processo, acontece hoje a partir das 2 da tarde. Essa votação, assim como as demais, vai ser transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Meio Mais. Ontem a gente acompanhou o voto do ministro Luiz Fux, que foi o voto mais longo na história do Supremo Tribunal Federal, com 13 horas de duração. O que a gente pode acompanhar hoje? Ellen, o posicionamento da Carmen Lúcia pode definir o futuro dos acusados, formar a maioria pela condenação ou empatar o placar pela absolvição. Até agora, Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus. O Dino, no entanto, defendeu penas menores para Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e Paulo Sérgio Nogueira. Já o ministro Luiz Fux divergiu. Ontem ele votou pela absolvição de 6 acusados e condenou apenas Mauro Cid e Walter Braga Neto. Com isso, até o momento, o Cid e Braga Neto são os únicos com maioria formada para a condenação em pelo menos um dos crimes. A sessão de hoje estava prevista para amanhã, mas foi adiada pelo presidente colegiado, Cristiano Zanin, após o longo voto do Fux, que durou aí quase 14 horas. Agora, faltam votar apenas a ministra Carmen Lúcia e o próprio Zanin. Caso a maioria confirme a condenação, o tribunal vai decidir as penas a serem aplicadas. Para a gente relembrar, os réus respondem por uma organização criminosa armada, tentativas de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e crimes contra o patrimônio público. Meninas. Olha, a gente vai acompanhando porque hoje é um dia decisivo. Agora eu vou até fazer um comentário aqui, Ananda. Vamos supor que é algo praticamente 100% inviável que a ministra Carmen Lúcia vote contra a condenação, que a gente sabe que isso não vai acontecer. E aí fica empatado. Mas aí, o ministro Cristiano Zanin vai desempatar, né? Para sim ou para não. Com certeza ele também vai voltar para a condenação, visto que lá em 2013, 2014, ele foi o advogado do presidente Lula, até na época da Lava Jato. Então também tem aí toda uma relação com o presidente Lula, com a esquerda e tudo mais. Então a gente já sabe que o veredito já foi dado. A gente está só mesmo acompanhando cada detalhe, as falas que são muito importantes, até porque cada fala bem esmiuçada nos mostra de fato o que está acontecendo sobre essa suposta trama, o que de fato é real, o que é de fato também especulação ou exageros. É importante demais assistir tudo e eles são capacitados para isso, né? Então a gente já sabe o veredito, agora o que a gente precisa saber é de fato a quantidade dessa condenação, quantos anos eles ficarão na cadeia ou se ficarão em prisão domiciliar, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, como já falaram, por causa de questões de saúde e tudo mais. Essas hoje são as nossas dúvidas, né, Nay? Porque o veredito, para mim, a gente já sabe, condenação para todos. É verdade, Ellen, mas a minha expectativa também, curiosidade, é como o cenário político vai se comportar, Nanda, depois do resultado desse julgamento. Sim, claro, pode ser em uma possibilidade muito mínima que haja essa absolvição, mas a probabilidade é que sim, eles sejam todos condenados. Mas como fica o cenário político? Na política não existe lacunas. Sempre que alguém se ausenta, um novo nome deve se apresentar. Caso o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro esteja realmente preso nas nossas próximas eleições, quem assume esse lugar? O país esteve nas últimas eleições bem dividido. A grande parte se dividiu em esquerda e direita, essa é a maior parte da população. E esse cenário deve permanecer? Será o que é que muda? Será que a gente vai ter uma alteração?
Qual nome pode sustentar o peso de carregar a direita, que tem, sem sombra de dúvidas, os seus devotos? Quem vai substituir politicamente Jair Messias Bolsonaro e como fica a disputa no futuro? Essa é a minha grande dúvida. Será que teremos alguma novidade? Quem será que vai ter essa coragem de abrir o peito e assumir a direita no Brasil? Acreditamos que é o governador Tarcísio, né, Ananda? Mas ainda precisa de mais apoio. Então, a gente não entende ainda como uma grande força da direita, mas é quem a gente consegue ver nos comentários, nas investigações, desculpa, não investigação, mas nas observações dos cientistas políticos, não é isso, também, nada? Né, nas pesquisas de votação já tem um crescimento com relação ao Tarcísio. Como? Desculpa, Nanda, pode repetir? Nas pesquisas de votação, de intenção de voto, já tem um crescimento no nome do Tarcísio, já que ele recebeu essa bênção por parte da direita, sendo então próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente já consegue observar essa popularidade se elevando. E um detalhe importante, quando o assunto é a esquerda, é que a gente também não tem visto uma liderança para substituir futuramente o presidente Lula, que é um líder da esquerda, que durante anos tem ocupado esse lugar, mas a gente não vê uma sucessão. E é claro que o tempo passa e é importante que a esquerda também se prepare, porque tudo pode acontecer no cenário político. E ter uma sucessão é importante para permanecer no poder. Então, a gente já está aí nessa expectativa como eleitor, nas novas possibilidades e como cada eleitor vai se comportar diante desses nomes, visto que o presidente Lula já vai aí, é claro, possivelmente para mais um mandato, mas enfim, tudo pode acontecer. Ele já é um homem de uma idade bastante elevada, assim como também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tem complicações de saúde e a situação é delicada. São dois nomes que tem um peso muito grande na política do Brasil e que a gente precisa imaginar como vai ficar esse cenário quando já não estiverem aí agindo dentro da política. E é como eu falei, não existe lacunas. Alguém precisa se levantar para assumir essas posições. E esse julgamento, ele traz exatamente esse ponto. Porque caso acusado, caso condenado, né, porque acusado já está, caso condenado, será que esse tiro pode sair pela culatra e se levantar aí talvez um salvador? Porque pode acontecer. Ou então isso vai valorizar ainda mais a esquerda, porque fez por ter se posicionado da maneira que se posicionou. Os brasileiros vão apostar mais ainda na esquerda. A minha expectativa é no cenário político e especialmente ver o meu país romper e se destacar naquilo que tem potencial, independente das desavenças políticas. Ananda?